Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Acho que provavelmente vocês não esperavam me ver aqui, mas eu sou grato aí a Deus, né, e grato ao nosso pastor da nossa igreja pela oportunidade, né, que ele está me dando de vir aqui compartilhar com vocês uma palavra, uma reflexão aqui sobre um tema muito importante, um tema muito importante. Então, antes da gente começar a refletir sobre esse tema, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma oração inicial, pedindo para que Deus abençoe esse momento. Senhor Deus, grandioso Pai, Deus maravilhoso e eterno, Pai querido e amado. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra, Pai, compartilhar um pouco da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que há várias pessoas em lugares do mundo, Pai, que têm o desejo, Senhor, de ouvir a Tua palavra, mas sofrem perseguição, passam por dificuldades e não têm esse direito, Senhor Deus. Ó, meu Deus, meu Pai, por favor, abençoa todos aqueles que estão conectados hoje, aqui nesse encontro, nesse culto da manhã, Senhor Deus. Abençoa suas famílias, Pai, visita os enfermos, Pai, leva refrigério, leva cura, Senhor. Se faz presente também nesse culto da manhã, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando esse momento, Pai. Que as palavras que vão ser faladas aqui, que elas não provenham de mim, Senhor, mas que elas provenham de Ti. Por favor, Senhor, permite, Pai, que eu seja um porta-voz Teu, Pai, para levar a mensagem que essas pessoas que estão aqui, que todos nós que estamos conectados, precisamos ouvir, Senhor Deus. Por favor, Senhor Deus, se faz presente, Senhor Deus, fica conosco, como diz a Tua palavra, Pai, que onde houver 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará presente, e aqui nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Por isso, Deus, tudo que eu te peço, Pai, eu já te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Antes de mais nada, quero pedir desculpa aos irmãos se eu tossi alguns momentos, né? Hoje, o tema que a gente vai estar abordando é proteja-se deste vírus, né? Talvez você não saiba, mas tem um vírus mortal circulando, né? Já faz algum tempo. E aí você deve estar pensando assim, mas todo mundo sabe que tem esse vírus mortal. O Covid está aí, né? Já faz mais de um ano. Mas só que não é desse vírus que eu estou falando. Eu estou falando de um outro vírus, né? Um outro vírus que é muito pior, né? Inclusive, do que o Covid. Por quê? Porque o Covid ele pode te enviar para o hospital, né? Ele pode até levar alguma pessoa à morte. Mas ele não pode condenar a sua alma. Amém? E esse outro vírus que está querendo nos atacar, é isso que ele quer. Ele quer nos direcionar e nos enviar para a condenação. Né? Então, por isso ele é um vírus muito pior do que o Covid. Né? Então, você deve estar olhando aí e dizer, rapaz, primeira vez que esse rapaz tem a oportunidade de pregar na igreja e ele já vem sendo portador de más notícias, né? Porque já vem falando de um vírus muito pior do que o Covid, né? E eu queria dizer para vocês que eu não sou só portador de más notícias, eu sou portador de boas notícias também, porque apesar de existir esse vírus mortal, né, diferente do que acontece aqui com o Covid, que a gente passou mais de ano esperando por uma vacina, mesmo quando a vacina chegou, boa parte das pessoas ainda não receberam, né? A gente ainda não está tendo acesso pleno a essa vacina. Né? Esse vírus aqui, ele já existe vacina há muito tempo. Ele já existe vacina há muito tempo e essa vacina está disponível para qualquer um que quiser ter acesso a ela, né? E ela existe desde antes até desse vírus ele aparecer. Amém? Então, o que a gente vai falar hoje, na verdade, né, esse vírus tão mortal que a gente vai falar é sobre seitas e heresias, né? A gente precisa conhecer um pouco sobre esse tema, né? Elas se comportam realmente como vírus que se espalham, né? E levam as pessoas em direção à condenação. Né? Então, vamos abordar esse tema, mas para a gente começar, eu gostaria de convidar os irmãos para ler um versículo comigo que está lá em Números 13, 1 e 2, para que a gente possa fundamentar, né, o que a gente vai abordar hoje. Né? Números
capítulo 13, versículo 1 e 2. Números 13, versículo 1 e 2. O título desse capítulo é A Missão de Reconhecimento de Canaã. Amém? E diz assim, ó, e o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Eu vou ler aqui o versículo 3 também, a gente avançando mais um pouquinho, diz assim, assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes israelitas. São estes os seus nomes. Né? Na sequência vem dizendo o nome desses líderes aí. Então, nesse versículo, a gente sabe que Deus estava ali entregando a terra de Canaã aos israelitas, certo? Então, assim, era uma missão de Deus e, com certeza, já era uma missão, digamos assim, com sucesso garantido, né? Porque Deus estava à frente desse propósito, dessa empreitada de conquistar Canaã, né? Mas mesmo Deus estando à frente desse propósito, dessa empreitada aí da conquista da terra prometida, né? Mesmo assim, a orientação foi de Deus, porque o versículo fala que foi Deus falando com Moisés, para que enviasse espias ou espiões numa missão de reconhecimento, né? Para eles reconhecerem a terra. E por que disso, né? Porque mesmo o povo estando numa missão onde Deus estava à frente, né? Era necessário que eles conhecessem os inimigos deles. Era necessário que eles soubessem contra quem eles iam lutar e que eles pudessem reconhecer, saber exatamente quem são esses inimigos, né? E dessa mesma forma a gente deve também atuar hoje. Apesar da gente estar aí trabalhando na obra do Senhor, buscando fazer a vontade dele, é importante também que a gente saiba reconhecer aquelas pessoas ou aquelas organizações, né, religiosas que estão tentando nos atacar, né, tentando nos desviar do caminho que a gente tem para seguir, da missão que a gente tem para cumprir. Amém? Então, é esse o propósito aqui desse encontro de hoje, né? Que a gente possa reconhecer, né? Saber identificar, né? Essas seitas, essas heresias, para que a gente não venha a ser enganado em algum momento. Eu queria ler mais um versículo com os irmãos, para a gente continuar fundamentando aqui, antes da gente entrar mais especificamente no assunto das seitas aqui, para a gente entender o propósito mesmo desse estudo de hoje, dessa nossa reflexão, que é Efésios 4:14. Os irmãos podem procurar aí. Efésios 4:14. Ao longo também da nossa live hoje, desse nosso culto, se os irmãos tiverem alguma pergunta e quiserem colocar aí no chat, eu posso estar visualizando aqui as perguntas e, quem sabe, responder em algum momento. Amém? Então, Efésios 4:14 diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o apóstolo Paulo, aqui, quando escreveu essa carta aos Efésios, né, ele já dizia que a gente deveria se preocupar com essa questão, né? E a gente não está sendo enganado por qualquer vento de doutrina, qualquer doutrina que chega, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Né? Porque existem pessoas que são mal intencionadas realmente e que buscam induzir pessoas ao erro. Antes da gente falar das seitas, né, especificamente, eu queria dizer que o seguinte: muitas das pessoas que estão ali naquelas seitas, que a gente vai falar de algumas hoje, né, elas, na verdade, elas estão ali de forma inocente, elas têm o desejo no coração, né, de fazer a vontade do Senhor, mas infelizmente elas estão sendo enganadas, na verdade, a maioria delas estão sendo enganadas por essas outras pessoas, né, pessoas que
tem o desejo de induzir os outros ao erro, né? E levar em direção à condenação. Amém? Mas a maioria daquelas pessoas estão ali com o coração sincero, com o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, o que a gente precisa não é recriminar ou ficar na defensiva em relação a essas pessoas, mas sim a gente precisa orar por elas, né? Pela salvação delas, para que elas venham ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo. Amém? Então, falando especificamente aqui sobre seitas, né, e sobre heresias, eu queria primeiro conceituar essas palavras, né? As seitas, né, elas são o seguinte: de acordo com que a gente, com as definições, uma heresia é uma doutrina, né, ou um entendimento teológico, né, uma doutrina ou um entendimento teológico ou interpretação, né, e que ela é ensinada, mas que ela é rejeitada pela igreja, né? Ela é rejeitada como sendo genuína, ela é falsa, né? Essa doutrina, esse ensinamento é ensinamento falso. Isso é uma heresia, né? E já a palavra seita, ela vem do latim secta, que significa divisão ou partido, né? E elas estão ligadas uma à outra, esses dois conceitos estão ligados um ao outro por causa do seguinte: porque uma seita, geralmente, ela assume uma heresia, né, como sendo um conceito ou uma doutrina genuína verdadeira. E não é, geralmente, qualquer divergência teológica. Né? Elas assumem algo que é contra o que vai de fundamental do cristianismo, né, da doutrina bíblica, é algo geralmente absurdo para nós, que elas assumem como sendo verdadeiro. E isso faz com que ela seja uma seita religiosa. Amém? Isso pode parecer para a gente um tema moderno, né? E é um tema moderno. Né? Falar de seitas e heresias é algo moderno, porque tem bastante seitas aí, parece que cada dia surgem mais e mais seitas, né? Eu lembro que até alguns anos atrás, o ator Tom Cruise, todo mundo conhece, né? Aquele do filme Missão Impossível, ele foi capa de revistas e jornais no mundo inteiro, em manchetes, porque ele tinha passado a fazer parte de uma seita chamada Cientologia, né? É uma seita que existe lá nos Estados Unidos e ele tinha passado a fazer parte dessa seita, né? E por isso ele foi motivo de estar em capa, em várias manchetes, né? E alguns anos depois, ele foi capa de manchete novamente em relação à seita, porque teoricamente ele estava tentando sair da seita e não conseguia, não permitia, porque era tipo uma sociedade secreta que quem entra não pode sair mais, né? E aí a gente vê que é coisas que vem acontecendo no dia a dia. Mas, apesar de ser um tema da atualidade, né, porque vem acontecendo com frequência, né, é presente em nossos dias a dias, a gente vai falar de algumas seitas aqui sem citar nomes, e vocês vão reconhecer pelas características, vão saber que elas estão presentes, né, na vida da gente, né? Apesar disso, seitas e heresias também é um assunto muito antigo, né, que vem sendo combatido, inclusive, até pelos apóstolos, né? É uma estratégia maligna, demoníaca, que ela só muda de roupagem, muda o nome da seita, né? Muda o nome da heresia, muda a forma como ela é apresentada, mas, na verdade, os conceitos são os mesmos que vêm de muitos e muitos séculos atrás. Amém? Agora, a gente tem que ter atenção para a gente não confundir, né, divergências de entendimentos teológicos mais simples, né, menos importantes, né, para a nossa salvação e os aspectos, né, da nossa vida, da nossa santidade, com heresias. Por quê? Porque existem algumas doutrinas, né, que têm entendimentos teológicos diferentes em algumas igrejas e outras, né? Inclusive, algumas coisas são usos e costumes, né? Então, por exemplo, a gente sabe de denominações que, por exemplo, é proibido uma mulher utilizar calça, né? E quando você for procurar na Bíblia, você provavelmente não vai encontrar, né, uma proibição para que as mulheres usem calça, né? Mas isso não quer dizer que é uma heresia, porque isso não tem a ver com a salvação, né? Não tem a ver com conceitos fundamentais, né, do cristianismo. Isso não corrompe o cristianismo, né? Então,
a gente não tem que ter esse cuidado de não confundir. Isso é um uso e costume, ou às vezes um entendimento teológico, né? Como existem denominações, né? Ministérios que são considerados pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. Né? Talvez você não saiba o que é. Né? O pré-tribulacionista, ele acredita que o arrebatamento ele vai acontecer antes da grande tribulação. Né? Já o pós-tribulacionista acredita que o arrebatamento vai acontecer após a grande tribulação, ou seja, que nós estaríamos aqui vivendo a grande tribulação até que Jesus volte e a gente seja arrebatado. Né? Mas, em pontos fundamentais, elas não divergem. Tanto uma quanto a outra, ela acredita que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é uma pessoa da Trindade, né? E que ele vai voltar para nos buscar. Elas só divergem no momento, se vai ser antes ou depois da grande tribulação, né? Então, a gente não deve confundir isso aí. Geralmente, o que é considerado heresia é aquilo que vai contra um princípio fundamental, né? Um princípio indiscutível do cristianismo. Amém? Então, assim, no Brasil, né, a gente vai encontrar três principais seitas, são seitas mais presentes, que têm um maior número, né, de membros aqui no Brasil. Como eu comentei antes, né, eu não vou citar o nome das seitas, mas eu vou citar algumas características e vocês facilmente vão saber de quais seitas a gente está falando, tá bem? A primeira seita que a gente vai falar aqui hoje, vocês vão reconhecer, porque certamente, num dia de domingo, quando vocês estavam aí fazendo o almoço de vocês, alguém tocou a campainha ou bateu palmas lá na porta da sua casa, perguntando se você teria um tempo para que eles pudessem falar de Jesus, né, que pudessem falar de Deus para você. Né? Eles são conhecidos por isso, né, por essa evangelização que eles fazem geralmente aos domingos, muitas vezes até um horário um pouco inconveniente, né, para algumas pessoas, né, no domingo pela manhã, mas eles fazem esse trabalho. Né? Essa seita, inclusive, é uma seita da qual eu fiz parte, né, por muitos anos. Eu nasci nessa religião, na minha família, né, eu nasci e cresci nela e eu saí dela na minha adolescência. Né? Depois passei uma boa temporada, muitos e muitos anos, como a gente costuma dizer, no mundo, né, fazendo a vontade do inimigo, até que eu vim ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, e eu sou grato por isso, grato a Deus, né, grato à minha esposa, inclusive, que foi instrumento de Deus para minha salvação, né, e só o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quem está lá acredita que está no caminho certo, eles estão sendo enganados, né, e por isso que nós precisamos orar por essas pessoas, né, para que Deus possa mostrar para eles a verdade, né, porque o Espírito Santo é quem convence, né, a gente. Amém? Então, essa primeira heresia, ela rejeita um princípio fundamental do cristianismo, que é a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo, eles negam que Jesus seja Deus. Né? Eles negam. Né? Eles dizem que Jesus não é Deus. Né? E ainda tem mais. Eles ainda negam também que o Espírito Santo seja uma pessoa. Eles são considerados uma religião unitarista, porque eles acreditam no Deus que é um só, mas também se apresentam só de uma forma, né, que seria o Deus Pai, né, que o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus, ele não é uma pessoa, ele não tem vontades, ele não tem sentimentos, mas vai contra o que a gente encontra na Bíblia, né, quando a gente vê lá que a Bíblia diz que não pequeis, né, para que a gente não entristeça o Espírito Santo, né, e só quem se entristece é uma pessoa, né? Uma coisa não se entristece, uma cadeira não fica triste, né? Então a gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa. Então eles rejeitam que o Espírito Santo seja uma pessoa, eles dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, ou seja, é o poder de Deus, isso é o Espírito Santo, e que Jesus não é Deus. Na verdade, eles rebaixam Jesus, né, ao status de anjo, né? Segundo o ensinamento deles, embora a gente não encontre na Bíblia nada falando disso, Jesus seria, na verdade, o anjo Miguel, né,
que se fez homem para poder morrer por nós. Então, eles dizem que Jesus não deve ser adorado, né, mas que Jesus é unicamente digno de honra. Né, ele é digno de honra pelo sacrifício que ele fez por nós. Né? E para a gente entender por que isso é um problema, vamos ler aí, por favor, abram aí as suas Bíblias. Em 1 João 4, 3, por favor, para a gente ver o fundamento de por que eles estão errados e por que é tão arriscado, né, esse conceito de dizer que Jesus não é Deus. A gente vai encontrar em 1 João 4,3 o seguinte: e todo espírito que não confesse que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, o que João está falando aqui na nossa primeira carta, na verdade, era um alerta para os irmãos da igreja da época, porque, como eu disse para vocês, né, essa questão das seitas e das heresias, né, ela não vem de hoje, ela vem sendo combatida já pelos apóstolos. Então, o apóstolo João, ele já estava aqui combatendo essa heresia, né, que era o arianismo, né, que dizia que Jesus não era Deus. Né. E essa seita de hoje, ela é uma herdeira dessa heresia que é tão antiga, né, desde o primeiro século. Né. Então, o apóstolo João estava aqui alertando, né, e ele faz um alerta que é muito sério, porque ele diz aqui que é o seguinte: que todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, ou seja, que não é Deus, né, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Quem é o anticristo? O Satanás. Né? Então, o que a gente está encontrando aqui é mostrando, provando que isso é uma articulação de Satanás, né, de criar essa heresia, essa seita, né, para poder desviar as pessoas, enganar as pessoas, né, levando elas à condenação. Né? Agora, a gente tem que ficar muito esperto. Por quê? Porque essas pessoas, né, elas também são muito espertas. Então a gente tem que ficar alerta. Por quê? Porque eles sabem que esse versículo existe. Eles conhecem a Bíblia também. Né? Essas pessoas dessas seitas, elas conhecem a Bíblia. E elas, quando a gente apresenta um argumento, geralmente também elas tentam contra-argumentar. Né? Elas tentam, né, burlar ali, lhe enganar, né, desviar daquele assunto para provar de que eles não são uma seita, de que eles estão falando a verdade. Né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, essa seita, né, que nega que Jesus é Deus, aí quando a gente mostra esse versículo para eles, o que eles vão dizer é que eles não negam que Jesus veio em carne, como diz o versículo, né? Porque o versículo fala isso. Aquele que nega que Jesus veio em carne. Né? Mas João estava querendo dizer sobre negar que Jesus é Deus. E eles dizem que eles não negam que Jesus veio em carne porque eles acreditam que Jesus já existia antes de nascer aqui na Terra. Porque Jesus era um anjo. Então eles dizem que Jesus era um anjo que veio em carne. Né? Então eles tentam burlar, eles tentam, né, contornar, né, a nossa argumentação, a nossa prova bíblica de que eles estão errados. Né? Muitas vezes até não é intencionalmente deles, porque eles aprenderam dessa forma, como a gente já falou aqui, né? A maioria dessas pessoas tem um coração sincero e o desejo de servir ao Senhor de verdade, né? E acreditam que estão no lugar certo. Né? Eles são muito comprometidos, né, com as crenças deles, justamente porque eles creem que estão no caminho certo. A próxima seita que a gente vai falar hoje, né, é uma seita bastante conhecida, também tem muitos adeptos no Brasil, né, e eles são conhecidos pela guarda do sábado. Vocês devem conhecer também já pessoas dessa igreja, né, que eles guardam o sábado. Né, eles resgataram esse conceito do judaísmo e guardam os sábados. Mas não é esse o problema deles. Né? Não é esse o problema da heresia que eles adotam, a questão do sábado.
né? Nós costumamos, né, ter o domingo por dia do Senhor. Eles têm o sábado, como era no Antigo Testamento. Mas, como eu disse, não é esse o problema, não é essa a questão, né, que torna eles uma heresia perigosa, né, para a salvação das almas e salvação das pessoas. O que torna eles perigosos é porque eles rejeitam alguns conceitos fundamentais do cristianismo também. Desculpa, pessoal. Eles rejeitam alguns conceitos que a gente não tem como abrir mão. O primeiro deles é a completude da Bíblia, né? Eles rejeitam que a Bíblia esteja completa. Eles dizem que a Bíblia tem um complemento, né? E esse complemento são os livros escritos pela fundadora dessa religião, né? Então eles acreditam que esses livros que ela escreveu são tão importantes, né, ou têm tanta autoridade espiritual quanto a Bíblia, né? Tá de igual para igual, que eles acreditam, né? E eles também acreditam que a Bíblia ela contém falhas, né? E além de dizer que a Bíblia está incompleta, né, essa organização religiosa, ela diz que a obra de Jesus no Calvário, ela também foi incompleta. Jesus não terminou a obra dele no Calvário, né? E que em 1800 e alguma coisa foi que Jesus entrou no Santo dos Santos no céu para dar continuidade, né, à obra salvífica dele nas nossas vidas. Ou seja, Jesus ainda está trabalhando, né, para que o sacrifício que ele fez, né, para a nossa salvação possa valer, né? Ele entrou agora no Santo dos Santos, há 100 anos atrás, no Santo dos Santos, para fazer expiação pelos nossos pecados, né? Então, isso é muito complicado, dizer que a obra de Jesus foi incompleta, dizer que a Bíblia é incompleta. E como a gente pode encontrar na Bíblia fundamentação para dizer que isso está errado, né? Então, a gente precisa aqui, vou convidar vocês para abrir mais uma vez a Bíblia, em Gálatas 1, 8 e 9. Desculpa, pessoal. Não é Gálatas 1, 8 e 9. Eu me antecipei. A gente vai para Apocalipse 22, 18 e 19, antes da gente ir para Gálatas. Gálatas é para a próxima seita. Apocalipse 22, finalzinho da Bíblia. Finalzinho mesmo, o último capítulo, né? E os versículos mais perto do final aí. Apocalipse 22, 18 e 19. Lá a gente vai encontrar escrito o seguinte, ó, livro escrito pelo apóstolo João, e diz assim, ó: portanto, declaro a todos que ouvem a palavra da profecia deste livro. Qual livro? A Bíblia, né? E o livro de Apocalipse. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão neste livro. Então, o que o apóstolo João está dizendo aqui é que a gente não pode acrescentar, dizer que a Bíblia é incompleta e acrescentar qualquer informação à Bíblia, né? Seja acrescentar letras, versículos, capítulos ou até livros inteiros, como são vários livros escritos pela fundadora, né, dessa seita, dessa organização religiosa, né? Vários livros escritos que eles dizem que têm a mesma autoridade que a Bíblia, porque ela diz que recebeu a inspiração desse livro do espírito de profecia, né? O espírito de profecia, teoricamente, seria aquele mesmo espírito que inspirou, né? Seria o Espírito Santo, que inspirou os escritores da Bíblia, né? Então, essa é uma religião também complicada. Por quê? Porque ela traz ensinamentos que não constam na Bíblia, né? Isso é heresia, tem diversas coisas, como, por exemplo, dizer que a obra de salvação de Jesus não foi completa, né? Tem algumas coisas que dizem que, por exemplo, que Jesus estava inseguro quando ressuscitou, se a obra dele tinha sido realizada ou não, né? Diversos conceitos desses que existem lá. E eles também acreditam, né? Parece que tem uma ligação com a seita anterior, que eles também acreditam, né? Também dizem que Jesus
era o arcanjo Miguel. Mas, porém, eles não dizem que Jesus não era Deus, eles dizem que o arcanjo Miguel é uma das apresentações de Deus, né? Então, Deus se apresenta na forma de Pai, de Filho, do Espírito Santo e do arcanjo Miguel também. Então, eles dizem que Jesus era o arcanjo Miguel quando estava no céu e se tornou Jesus quando veio para a terra, né? Mas eles dizem que isso não exclui o fato de Jesus ser Deus, né? A terceira seita aqui, para mim, ela é a mais estranha e a mais absurda, né, de todas, pelo que eles pregam, né? A terceira seita, vocês vão reconhecer ela também por uma característica interessante que ela tem. Primeiro que é uma disseminação muito grande. Aqui mesmo na região de Piedade e Candeias, você vai encontrar diversos templos, né, dessa organização religiosa, e eles são templos enormes, muito grandes, né? E a gente vai conhecer eles porque eles trabalham muito na questão missional, eles têm muito missionários, né? Geralmente você vai encontrar dois gringos, né, dois estrangeiros andando juntos aí pela rua fazendo um trabalho de evangelização. Então vocês devem conhecer eles por conta disso. Certamente algum deles já bateu na sua porta ou já te abordou na rua, esses missionários de outro país, né? Essa seita, né, ela também rejeita a completude da Bíblia, assim como a seita que a gente falou anteriormente, aquela que guarda o sábado. Então, eles têm um livro, né, que é o livro que dá nome à religião deles, né, que eles dizem que é como se fosse uma Bíblia 2.0. Então, eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, ou seja, algumas coisas na Bíblia você pode acatar, ok, outras coisas não, outras coisas você descarta porque é erro, não é palavra de Deus, era a palavra dos homens, né? Então, rejeitar a inerrância da palavra de Deus e a completude da palavra de Deus já se encaixa, né, no versículo que a gente lê de Apocalipse, de que nada pode ser acrescentado nem retirado. Então, isso aí já torna ela uma heresia. Mas essas pessoas, elas sabem, né, o quanto a gente se interessa, né, o quanto a gente se interessa pelas questões sobrenaturais, né, digamos assim. Então, tem todo um histórico por trás da origem, né, envolvendo anjos, revelações e tudo mais. Por quê? Porque é natural nosso a gente se interessar por esse tipo de coisa. Então, quando alguém fala que viu um anjo, conversou com um anjo, fez isso, fez aquilo outro em relação a seres espirituais, a gente se interessa, né? Quem nunca se interessou nesse assunto, né? Então, eles usam isso, né? De acordo com a história deles, né, esse livro que dá nome a eles, né, foi entregue por um anjo chamado Moroni, né? Esse livro foi entregue por um anjo chamado Moroni ao fundador dessa seita. E era um livro completamente de ouro e escrito na língua dos anjos. E o papel do fundador, né, dessa seita era traduzir aquele livro e trazer a religião verdadeira para a Terra, porque não existia religião verdadeira na Terra ainda, né, de acordo com eles. Então, só que convenientemente, né, depois que ele traduziu, ninguém nunca viu só esse livro de ouro, só quem viu foi os fundadores, né? E, curiosamente, depois que esse livro foi traduzido, né, o anjo pegou o livro de ouro original e levou para o céu, né? E aí eles ficaram com esse livro aqui, que tem autoridade maior do que a da Bíblia, porque enquanto eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, né, esse livro aí ele seria uma Bíblia 2.0, uma Bíblia livre de erros, segundo eles, né? Então, eles descartam muitos ensinamentos bíblicos e acatam ensinamentos que tem nessa Bíblia. Nesse livro deles, né, que não é a Bíblia, é outro nome. Eu não vou citar o nome, porque se eu citar o nome do livro, vou estar citando o nome deles. Amém? Então, e tem uma coisa absurda que eu falei para vocês, assim, essa é a mais estranha para mim, porque ela tem um ensinamento, né, que é absurdo. É um ensinamento que é absurdo, né? Que é o seguinte, vocês vão ficar boquiabertos quando vocês souberem uma coisa dessa. Segundo eles, Deus nem sempre foi Deus. É o que tem nesse livro aí, que ele recebeu lá do anjo Moroni, né?
Deus nem sempre foi Deus. Segundo eles, Deus era um homem, como eu, como você. Em outro planeta ele vivia, só que ele foi um homem tão bom e tão justo, tão correto, que o Deus dele, do planeta dele, né, promoveu ele a um Deus. E, sendo promovido a um Deus, ele ganhou o direito de ter o seu próprio planeta, que é o nosso planeta, e criar as pessoas, criar tudo aqui no nosso planeta. Então, eles ensinam que Deus era um homem que se tornou Deus. E por isso eles ensinam também que os membros deles, não, se eles forem justos, se eles forem corretos, eles não só vão ganhar a vida eterna, né? Não só vão viver no céu, né? O que eles pregam é que seus membros, se forem suficientemente justos e bondosos e merecedores, eles serão também transformados em deuses no futuro, né? E que, sendo transformados em deuses, eles também vão ter seus próprios planetas e vão ter suas próprias pessoas, criaturas que eles vão criar e onde eles serão adorados, né, e reverenciados. É isso que essa seita ensina. Então, por isso que eu disse que essa é a seita que, para mim, ela é mais absurda, né? Porque ela prega que você vai se tornar igual a Deus, igual em todos os aspectos. Né? Você vai ser tão poderoso, né? Vai ter todas as características, onisciência, onipresença, onipotência, tudo que Deus tem, tudo que Deus é, você pode vir a ser. Né? É isso que eles ensinam. Né? E isso é um absurdo, a gente sabe que a gente não encontra nada disso na Bíblia. Né? A gente vai encontrar lá dizendo que a gente deve viver uma vida de santidade, sim, né? Mas não para virar Deus, e sim para viver com Deus no céu. Amém? Como a gente ainda está com um tempinho, eu vou trazer um bônus aqui, né? De mais uma seita. Essa é pouco comum no Brasil, porém, ela tem se mostrado a mais perigosa de todas, porque ela é a seita que é uma das maiores religiões do mundo. E essa eu vou citar o nome porque fica difícil de caracterizar. Amém? E porque a gente tem um contingente no Brasil, né, bem menor, né, dessa religião, então a gente pode falar o nome dela. Essa seita é o islamismo. Amém? Mas o islamismo é uma seita? Sim, o islamismo é uma seita. Né? O islamismo ele surgiu por volta do século VII, né, no ano 600 e alguma coisa ali. Quando o fundador, né, dessa religião, que a gente chama de Maomé no Brasil, mas que eles chamam de Muhammad, né, quando esse fundador, né, ele criou essa religião, depois de ter passado um período conhecendo o judaísmo e o cristianismo. Depois de passar um tempo no judaísmo e no cristianismo, né, o fundador dessa seita religiosa, né, que é o islamismo, ele diz que estava morando em uma caverna, ou vivendo ali em uma caverna por um período, quando um anjo, veja, mais uma vez a história do anjo, quando um anjo lhe trouxe um novo evangelho. Mais uma vez, encaixa no que a gente falou, de que mesmo que um anjo do céu, né, traga um evangelho diferente, né, a gente não deve seguir, né? Vamos ler aqui, por favor, Gálatas 1, 8 e 9, né, porque fala dessas duas seitas. Gálatas 1, 8 e 9. Lá diz assim, ó, Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, isso foi o apóstolo Paulo falando, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou, em algumas traduções, diz, seja amaldiçoado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo, reforça, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então, a gente vê aqui que isso acontece com a seita anterior e com o islamismo, né? Eles dizem que receberam, né, um outro evangelho a partir de um anjo, mas o apóstolo Paulo já tinha dito que se a gente recebesse, né, um outro evangelho, né, mesmo da mão de um anjo,
ele seria maldito, né? E por que Paulo disse isso? Porque Paulo já sabia, né, que o inimigo ia utilizar essas estratégias, né? Eu acho que se qualquer um de nós a gente se deparar com um anjo, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é: esse anjo é um anjo de Deus ou é um anjo maligno, um anjo do mal? Por quê? Porque mesmo que ele seja recoberto de luz, a palavra de Deus, né, a Bíblia diz que Lúcifer ele se transfigura em anjo de luz. Então os demônios, irmãos, eles fingem, eles aparecem como anjos de luz para enganar as pessoas. E foi o que aconteceu com essas pessoas aí, né? Esses anjos malignos apareceram em forma de anjos de luz, dizendo que estavam trazendo um novo evangelho, né? Que estavam trazendo um complemento para a Bíblia, né? Ou uma correção da Bíblia, né? E as pessoas caem nisso aí. E você vê, por exemplo, essa mesmo do islamismo, né? Uma religião onde eles são, não todos, né? A gente está falando aqui, mas uma boa parte das pessoas são extremistas, né? São violentos, né? Um ensinamento contrário do que a gente encontra na Bíblia, né? Sobre a gente amar o próximo, não. Lá o que a gente vê nas atitudes de uma parcela desse pessoal é um comportamento agressivo, né? A intenção de machucar as pessoas, né? Simplesmente por elas não aceitarem a religião deles, né? E no Brasil, essa religião ela tem um número muito pequeno de adeptos, muito pequeno. Mas ela é uma das maiores religiões do mundo e ela está crescendo e se fortalecendo cada vez mais, crescendo num ritmo muito mais rápido que o cristianismo, inclusive. Principalmente na Europa, né? A Europa ela está sendo consumida por duas coisas horríveis, né? Uma delas é o islamismo e a outra é o ateísmo, né? Boa parte da população da Europa está passando por essa situação aí, né? Ou eles são islâmicos ou são ateus e uma parcela cada vez menor da população é cristã, né? Então a gente deve orar por essas pessoas para que elas possam ter um encontro genuíno, né? Então, irmãos, essas são as principais seitas que a gente encontra aí. Se a gente fosse listar todas, com certeza a gente ia passar muito e muito tempo, porque são inúmeras e inúmeras seitas. Mas essas são as mais perigosas, porque são as que têm maior número de adeptos, né? Mas como eu disse para vocês, né, eu não sou só portador de más notícias, né? Eu trouxe para vocês também a vacina contra esse vírus, né? Contra essas seitas e essas heresias, né? Algumas doses dessa vacina a gente já recebeu aqui durante os estudos, né? Com os versículos que fundamentam a nossa fé, né? Que eu espero que os irmãos tenham anotado, tenham compreendido, para quando alguém chegar para você, né, com essa seita, né, apresentando esses argumentos, você possa também se defender em relação a isso, né? Eu queria que os irmãos, para a gente ir em direção à conclusão, né, em direção à vacina desse vírus, que os irmãos acompanhassem aí a leitura de Oséias 4, 6. Desculpa, irmãos. Oséias 4, 6, só a parte A. Oséias 4, 6, a parte A, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, né? Então, qual a vacina, né? Como a gente pode se proteger desse vírus mortal que quer levar nossa alma em direção à condenação, né? É conhecendo a palavra do Senhor. Claro que é importante, né, como a gente viu aqui, conhecer as características que essas religiões, que essas seitas têm, né? Tem mais uma característica que eu não citei, vou citar agora, né, que ela é comum a todas essas seitas, né? É que elas são exclusivistas. O que é que elas quer dizer exclusivista, né? Uma seita exclusivista é uma religião exclusivista que diz que a salvação só pode ser encontrada nela. Então, todas essas 4 seitas que a gente viu aqui, elas dizem que você só está salvo se você estiver lá, nela, dentro dessa seita. É como se, por exemplo, só dando um exemplo, como se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, irmãos, é o seguinte,
Só é salvo quem está na igreja do Nazareno. Quem está na Batista, na Assembleia, na Presbiteriana, não é salvo não, viu? Está condenado, vai para o inferno, como os islâmicos dizem, vão queimar no mármore do inferno, né? Alguma coisa assim. Então, é como se dissesse isso. E isso a gente sabe que não está certo, porque nenhuma igreja salva ninguém, né? A salvação não está em placa de igreja, né? A salvação ela é dada por Jesus Cristo, né? Por Deus através de Jesus Cristo, né? E a gente pode encontrar a salvação em qualquer igreja, qualquer denominação cristã genuína que não seja fundamentada em heresias, né? Então, não é a placa de igreja que salva, né? Porque se a gente tiver o nosso coração genuinamente voltado para Jesus Cristo, né, a gente vai encontrar a salvação. Ele é o nosso Salvador, né? Não é a placa da igreja que vai nos salvar. Não é pastor X ou Y que vai nos salvar, né? Não é livro fora da Bíblia nenhum que vai nos salvar, né? Nem nos tornar um Deus, por exemplo, né? Então, assim, para a gente conseguir identificar, irmãos, as seitas e as heresias, né? A gente precisa atentar no que Oséias falou, né? Que as pessoas estavam caminhando em direção à destruição por falta de conhecimento. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa buscar conhecimento de Deus, né? A gente precisa ler a Bíblia diariamente. Então, eu listei aqui algumas coisas que a gente precisa fazer para se proteger, para estar imunizado, para estar vacinado contra essas seitas, contra essas heresias, contra esses conceitos, contra esse vírus, né? A gente precisa estudar a Bíblia diariamente, né? A gente precisa ler a Bíblia diariamente, né? A gente precisa, quando a gente for ler a Bíblia, irmãos, orar antes, pedindo para que Deus nos mostre a verdade que está ali escrita, né, na nossa leitura. Né? A gente precisa. A gente sabe que cada vez que a gente lê a Bíblia, mesmo se a gente lê sempre o mesmo versículo, o Espírito Santo de Deus ele pode nos mostrar, nos ensinar algo diferente todas as vezes. Então é importante que a gente peça ao Espírito Santo que ele nos ilumine, que ele nos revele o que Deus quer nos falar através daquela nossa leitura. Amém? A gente precisa, irmãos, frequentar a escola dominical. A escola dominical é o maior seminário teológico do mundo, né? É lá na escola dominical que a gente recebe alimento sólido, irmãos, né? A gente sabe que leite é para criança. Na escola dominical, a gente recebe alimento sólido. Então, a gente precisa frequentar a escola dominical porque é lá que a gente vai aprender, né? Que a gente vai receber alimento com substância, irmão, como diz aqui as pessoas, né? Alimento com substância. Amém? A gente precisa assistir os cultos. Por quê? Os cultos, os demais cultos fora da escola dominical, muitas vezes ele tem um alimento menos sólido, digamos assim, né? Porque eles são evangelísticos, né? Porque eles buscam ali a salvação de pessoas que não conhecem ainda o evangelho. Mas a gente precisa assistir esses cultos também, sabe por quê? Porque você está adulto, eu estou adulto, mas até hoje eu tomo leite, né? E você também toma. Por quê? Porque o leite ele é importante. A gente precisa das duas coisas, do leite e do alimento sólido, né? Por quê? O leite tem cálcio, que fortalece os ossos, nos dá estrutura também, né? É o básico, né? Então a gente precisa também, a gente precisa assistir os cultos, né? A gente precisa estar na escola dominical, né? A gente precisa fazer como os bereanos, né? O que é que os bereanos faziam? Toda vez que eles escutavam alguma palavra, eles simplesmente não acreditavam, não. Eles esperavam o pregador ir embora. Depois que o pregador ia embora, eles pegavam a escritura sagrada e iam lá verificar se o que o pregador falou estava condizendo com a verdade das escrituras sagradas. E a gente precisa fazer isso para não ser levado por qualquer vento de doutrina. E para isso a gente precisa conhecer também a escritura, né? A gente precisa saber aonde a gente encontra, né, a fundamentação para rebater aqueles argumentos que a gente escuta, né? Ou para aceitar quando a gente identificar que é um ensinamento verdadeiro, né? Afinal, a gente não está falando aqui de verificar só quando alguém não aceita falar algo, não, né? Quando o seu pastor falar algo, quando eu falar algo, quando algum pregador, mesmo evangélico, né, pregar algo, verifique. Isso não é pecado, não. Entendeu? Na verdade, é o que a Bíblia recomenda.
é que a gente entre, né? Que a gente pegue a nossa Bíblia, né? Após receber uma mensagem, a gente verifique se isso é verdade, né? Outra dica importante é fuja de doutrina de anjos. Geralmente, a maioria das seitas, né? Elas falam que recebeu, né? Essas doutrinas ou esses novos ensinamentos de anjos. Amém? Essas são as dicas que eu tinha hoje para que a gente possa estar imunizado contra esse vírus tão letal para nossas vidas, né? E o que eu posso dizer é o seguinte: o conhecimento da palavra de Deus é a maior proteção que a gente pode ter. Então a gente precisa conhecer. E a gente não conhece se a gente não lê diariamente. E a gente é humano, a nossa memória é fraca. Então a gente precisa ler constantemente, porque a gente lê hoje e amanhã a gente esquece. Então por isso a gente precisa ler todos os dias, né? Então busque conhecimento de Deus, né? Para que você possa estar imune, irmãos, desse vírus que tem a intenção de destruir a tua alma, de levar a tua alma para a condenação. Amém? Desculpa. Era o que eu tinha para compartilhar com os irmãos hoje. E eu vou fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Eu espero que tenha sido proveitoso. Eu espero que tenha sido edificante para a vida de vocês. Amém? Eu orei bastante para que Deus pudesse me usar, mesmo não sendo merecedor, né, para compartilhar essa palavra para vocês, para que eu pudesse falar, né, o que vocês e o que eu preciso também. Porque, como eu costumo dizer sempre no GC lá que eu faço parte, né, quando a gente prepara um estudo, a primeira pessoa ministrada é a gente mesmo. Então, eu também fui ministrado com isso aqui. Amém? Então, eu espero que tenha sido edificante para vocês, meu irmão e meus irmãos. E vamos orar aqui, agradecendo a esse momento, né, ao Senhor, e que Deus possa abençoar nossas vidas. Amém? Senhor Deus, grandioso Pai, Deus maravilhoso e eterno, Pai querido e amado. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por compartilhar conosco a porção da Tua palavra, Pai. Por compartilhar, Pai, esses ensinamentos para que a gente possa se proteger, Pai, desse vírus que quer destruir a gente, que quer nos levar em direção à condenação, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Pai. Te agradeço por essa oportunidade, Pai, de ter sido instrumento Teu, Pai, para falar um pouco da Tua palavra, porque eu sei que eu não sou merecedor, Pai. Eu sei que eu não sou merecedor e por isso eu fico honrado, Pai. Eu fico grato por esse momento. Senhor Deus, por favor, abençoa a vida de todos, Pai, que assistiram essa live nesse momento. Senhor Deus, abençoa aqueles também que não puderam assistir, Senhor. Aqueles que vão assistir em um outro momento, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar blindando eles, Pai, estar imunizando, protegendo eles. Que o Senhor possa estar revelando a eles a Tua verdade, Senhor Deus. Que eles não venham a ser levados por qualquer vento de doutrina, Pai, mas que eles possam buscar cada vez mais o conhecimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor Deus. Ó, meu Deus, meu Pai, por favor, abençoa, Senhor, os pastores da nossa igreja, que têm trazido a verdade genuína e verdadeira para nós todos os dias, Pai. Todos os dias o nosso pastor, Pai, tem providenciado uma live, tem providenciado um evento, um ensinamento para nós, Pai, para que a gente possa estar imunizado, Pai, e protegido dessa praga, desse vírus mortal. Ó, meu Deus, meu Pai, sê conosco, Pai, o restante desse dia de hoje, Pai. Sê com cada um. Abençoa a família dos pastores. Abençoa as famílias, Pai, da nossa igreja, todos os membros. Abençoa aqueles que estão passando por dificuldades com Covid. Abençoa aqueles que estão passando, Pai, por dificuldades agora, por esse momento de chuva, Pai. Algumas pessoas perderam o que tinham nas suas casas, mas sabemos que o Senhor é dono do ouro, da prata, e que o Senhor pode devolver tudo isso para eles sem nenhuma dificuldade, Senhor Deus. Senhor Deus, por favor, Pai, abençoa as nossas vidas, nos orienta e nos dá sabedoria, Pai, para permanecer no Teu caminho. É o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês e espero encontrar vocês dentro em breve lá na nossa igreja. Amém?